Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de junho. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Nesse episódio, o grupo discutirá algumas questões relacionadas ao comportamento do mercado financeiro nessas últimas semanas. A discussão será guiada por duas perguntas. Em primeiro lugar, por que em meio a uma crise sanitária, econômica e política, notamos uma relativa melhora das condicionantes financeiras? E, em segundo lugar, podemos dizer que o cenário otimista que está sendo precificado atualmente no mercado é viável? O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição. Pois é, a conhecida frase do Tom Jobim de que o Brasil não é um país para principiantes parece agora mais verdadeira do que nunca. De fato, não é fácil entender a verdadeira esquizofrenia que parece caracterizar o momento atual vivido pelo país. Se a gente for olhar bem, há duas faces na atual realidade que não casam uma com a outra. De um lado, a pandemia escalou a níveis ainda mais elevados, cobrando um preço de cerca de 1.000 mortes diárias nos últimos 7 dias. No plano político, a polarização da sociedade ganhou as ruas nesse fim de semana, o horror de todo mundo que está preocupado com a propagação, né, com o contágio que ocorre quando as multidões se juntam. Além disso, o conflito entre os poderes tem se acentuado e, finalmente, os dados mais recentes do nível de atividades, como a queda de 23% da indústria de transformação em abril, vem confirmando um cenário de retração recorde na economia brasileira, que pode ficar em torno de 7% ou até mais em 2020. Como se deveria esperar que tudo isso, todos esses fatores, estivessem se refletindo no mercado financeiro? Pois é, o mais surpreendente que possa parecer, o mercado financeiro tem emitido sinais altamente positivos nas últimas semanas. Nos últimos dias, estou excetuando hoje, que hoje parece que houve um pequeno recuo, mas nos últimos dias ele pareceu viver uma verdadeira euforia. Vou dar aqui alguns números. O índice Bovespa deu uma arrancada nas 2 últimas semanas e ontem, quando atingiu os seus 97.600 pontos, já havia subido 50% em relação ao fundo do poço que foi atingido em 23 de março. A taxa de câmbio, que chegou a roçar a cotação dos R$ 6 o dólar há 3 semanas atrás, ontem fechou um pouco abaixo de 4,90, de 6 para 4,90, uma queda de quase 20%. O risco país teve uma queda expressiva. O chamado CDS, que é uma das suas medidas, caiu 170 pontos desde o pico em março, que equivale a uma redução de 50% nesse indicador de risco país. E, por fim, as taxas de juros futuras também baixaram expressivamente. A taxa de 1 ano reduziu de 3,5% perto do final de abril para 2,4% agora, a de 5 anos de 7,8% para 6% ontem. Enfim, houve um quadro de grande melhoria nas expectativas e de euforia nos mercados, como há muito tempo a gente não via. É bem verdade, a gente está falando aqui de Brasil, é bem verdade que no mundo os outros países também mostraram alguma coisa nessa direção, esse que a gente chamaria assim, de um descolamento, de uma desconexão entre a situação da pandemia e do mundo real, de um lado, e o mercado financeiro, de outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa de Valores subiu perto de 50% em relação ao fundo do poço, e hoje está praticamente no nível que estava no final do ano passado. Sendo que no final do ano passado a expectativa é que a economia americana ia crescer 2%.
neste ano. E agora a expectativa pelo último relatório que o Banco Mundial divulgou ontem é que a economia americana vai sofrer uma contração de 6,1%. Olha a piora de 8 pontos percentuais. Isso não se reflete na Bolsa negativamente? Não, não está se refletindo. Tudo isso me fez lembrar o título de um antigo filme que chamava Deu a Louca no Mundo. Né? O que está acontecendo, afinal de contas? O fato é que além, estou falando aqui do mundo, mas no Brasil essa dissonância parece ainda maior. Então, diante disso, eu gostaria de ouvir aqui alguma reflexão do grupo, né, sobre qual o significado que a gente pode extrair desse comportamento dos mercados, como explicar a contradição dos sinais da crise política, sanitária e economia real com o mercado financeiro. Como é que a gente vê isso? E, na verdade, isso também é uma forma de pensar como é que essas coisas vão evoluir aí nos próximos meses. Então, eu queria aqui... Antes de abrir para todos nós vamos conversar sobre isso, né? Eu queria fazer uma pequena qualificação. Quer dizer, sem negar que, de fato, ele está vivendo uma onda de otimismo, que a gente se pergunta por quê, e mais do que isso, qual a solidez, né, das premissas que estão alimentando esse otimismo, né? As duas questões que vêm logo, por quê e qual a solidez desse processo. Sem negar isso, a gente está vivendo esse processo, dessa sintonia, como o Francisco colocou. Agora, há uma questão que, só para contextualizar essa melhora se deu nos indicadores financeiros, o recuo do dólar, a alta da Bolsa, a queda dos juros longos, a queda do custo do Brasil, tudo isso se deu depois de uma grande piora que tinha acontecido a partir do final de abril, com a intensificação da crise política, a demissão do Moro, o impeachment ter entrado no radar naquele momento, depois, aparentemente, no momento, ele não está no horizonte visível, mas naquele momento ele estava. Preocupações com a permanência ou não do Paulo Guedes, da ministra da Economia, várias questões estavam alimentando aquilo. Então, uma parte dessa melhora foi uma correção disso, só que a correção foi não só anulou, ela foi um movimento que mais do que compensou aquela piora ocorrida no final digamos, no final de abril até meados de maio, quando começa esse processo de melhora que está em curso até agora. Então, e se a gente olha para a posição atual, o comportamento atual dos ativos financeiros, mais, dólar, do risco Brasil, tudo mais, e compara com os emergentes, para ver como é que esse movimento se deu no ano, a gente percebe que mesmo o Brasil tendo tido um movimento, vamos chamar assim, de idiosincrático de melhora no período recente, porque foi uma melhora na esteira, claro, na esteira de uma melhora significativa do humor no mercado financeiro internacional, de menor redução da aversão de risco, que se traduziu, por exemplo, num recuo do dólar em relação às principais moedas e às moedas emergentes, tudo está em curso. Agora, o fato é que esse processo está em curso, mas o Brasil teve uma melhora recente que corrigiu aquele excesso, e a questão é em que posição estamos hoje em relação aos outros emergentes. Eu diria que mesmo com essa espetacular melhora recente, que você se referiu, nós ainda estamos com o dólar sendo a moeda mais desvalorizada entre as principais economias emergentes no ano. Quer dizer, isso não, nós corrigimos uma ultra desvalorização do real, mas o real hoje ainda é, comparando com o final do ano passado, a moeda emergente que mais, entre as principais, que mais se desvalorizou, em relação a todas as moedas. O risco Brasil, que de fato recuou bastante, a gente pega o CDS, tinha caído, chegou a 370 pontos, caiu para 200, pelo menos a gente tem andado agora, uma queda espetacular, mas ele estava em 100 no início do ano, quer dizer que em relação ao início do ano ele aumentou 100%, enquanto que a média dos emergentes tinha um aumento aí perto de 80%, um pouco menos. Então, e o Brasil, de um modo geral, a piora do risco Brasil nesse ano, no final do ano passado para agora,
foi superior aos outros emergentes. Os juros caíram bastante, os juros longos, mas a diferença, a chamada inclinação da curva de juros, a diferença, por exemplo, entre os juros de 5 anos e de 1 ano, que é um indicador de risco muito usado pelo mercado financeiro, está muito superior ao que era antes. Então, a gente tem que considerar que há uma melhora que tem que ser analisada, porque é uma melhora muito grande desses indicadores todos, e a gente tem que se perguntar, de fato, aí voltando à questão que eu estava colocando, para que nós nos pronunciarmos e trocando ideias sobre por que disso e qual a solidez disso. Margarida, qual é a sua... Pois é, Francisco, e aí hoje eu vou ficar devendo aos nossos ouvintes uma boa explicação. Na verdade, o que a gente pode dizer, né, em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje? A gente está surfando aí numa onda internacional, de fato, no mundo, toda a discussão e a possibilidade que já se colocou em vários países da flexibilização melhorou muito a confiança, mostrou luzes no final do túnel, né? E o Brasil foi contagiado por essa onda, embora o processo da pandemia no Brasil seja totalmente diferente. A gente está falando em flexibilização, como já foi colocado no nosso podcast, totalmente diferente dos demais países, né? Sem ainda ter chegado no pico. Você ainda está com um número, uma taxa de crescimento de mortes compatível com a flexibilização. Então, eu diria que hoje os fatores internacionais foram absolutamente preponderantes aos fatores domésticos, de riscos políticos, de crise econômica, da questão fiscal toda, que ainda está totalmente difícil da gente vislumbrar uma solução, e o contexto internacional falou mais alto. Isso às vezes acontece, mas também não se sustenta se os fatores domésticos não ficarem mais amenizados, se os riscos domésticos não forem percebidos, né, como algo que é possível uma solução. Então, eu diria que os fatores internacionais estão falando mais alto. Sem discordar do que a Margarida... Só queria falar só uma coisa pontual. Sem discordar do que a Margarida falou sobre a importância dos fatores externos, mas há uma questão doméstica, sim, relevante. O mercado financeiro está avaliando que a governabilidade aumentou com o apoio do Centrão ao governo. O fato de, nesse momento, o impeachment ter saído do radar do mercado financeiro significa que um fator de incerteza, independente do posicionamento político sobre o impeachment é sempre acompanhado de incerteza, inclusive sobre o rumo da economia depois e tudo mais, e o mercado financeiro é inteiramente avesso à incerteza, independente do posicionamento político de cada investidor. Então, há fatores domésticos no sentido de governabilidade, de um otimismo que me parece muito exagerado em relação à possibilidade da continuidade da agenda econômica atual, na verdade, uma agenda iniciada no governo Temer, conseguiu no governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, e o mercado financeiro está apostando que o pós-Covid é a retomada dessa agenda tal como ela estava antes da Covid, e que as reformas avançarão e que a agenda da austeridade fiscal será mantida e tudo isso. Eu acho que essa a premissa doméstica do que está acontecendo é essa, existe, não é só uma melhora do mercado internacional. Em relação a isso, Caio, eu achei muito boa a sua colocação, inclusive, esta semana que passou, né, o secretário do Tesouro Nacional, o Mansueto, ele fez uma live e ele declarou na live que os deputados hoje estariam muito mais sensíveis à questão fiscal, preocupados, fazendo perguntas sobre para onde vai a dívida pública em relação ao PIB, e que, segundo ele, isso seria assim, um ambiente que começa a se desenhar, onde os congressistas começam a adquirir a noção de que a disciplina fiscal é importante ela ser reincorporada à nossa agenda, né? Então, pode ser que isso tenha dado algum fôlego aí também, né? Além desses outros fatores que você chamou a atenção. Pergunta. Excesso de otimismo do mercado e do secretário do Tesouro? Christian, você com a palavra. Tá bom. Eu retomaria a palavra do Caio, não? Incerteza. A gente está num mundo onde
a incerteza é muito radical. A gente está trilhando caminhos que a gente não andou. Nesse contexto, os agentes financeiros preferem ter o benefício da dúvida, preferem manter os cenários que eles tinham antes da pandemia, no sentido de que só vão abandonar esses cenários se existissem evidências claras de que existirá uma ruptura, especialmente no cenário fiscal, não? Se o ajuste fiscal dos próximos anos se tornar muito mais improvável. Enquanto isso, a gente tem o benefício da dúvida aqui dentro. Tá? Imagino que o secretário do Tesouro também tem que manifestar esse benefício da dúvida. Existem incertezas grandes, tanto por parte do secretário do Tesouro quanto dos agentes econômicos, sobre se o Brasil vai conseguir, nos próximos anos, seguir sua agenda de reformas e uma agenda de ajuste fiscal muito mais dramática do que a gente tinha sido colocada antes da pandemia. Tá? Então, o que a gente pode dizer é isso. O cenário que se tinha antes da pandemia está sendo mantido pelos agentes do setor financeiro. É claro que o cenário alternativo de ruptura deve ter ganhado uma probabilidade maior, e na medida de que essa probabilidade de que esse cenário de ruptura possa acontecer por falta de governabilidade, como o Caio colocou, ou como a Margarida destaca sobre a questão fiscal, esse cenário pode ganhar força nas próximas semanas. Então, esses indicadores nos dizem que no curto prazo, não, temos tido uma melhora da bolsa, uma queda na taxa de câmbio, uma melhora do risco país, e isso nos dá uma projeção para as próximas semanas ou 2 semanas. Se a gente está querendo enxergar mais longe, ou seja, os agentes econômicos neste momento estão míopes, eles só enxergam no curtíssimo prazo, não? E as suas posições são tomadas para esse curtíssimo prazo. Se tiver alguma reviravolta na frente, imagino que aí a gente possa ter uma mudança nas carteiras, o portfólio dos agentes dramáticas. Não? Essas mudanças de convenções acostumam acontecer em marcos de rupturas do mercado financeiro. Eu acho que um fator que me preocupa muito em particular, acho que nós todos, é que o alongamento da Covid, no outro podcast que a gente estava divulgando junto com esse, eu coloquei lá a possibilidade da coisa chegar ao final só em agosto. Esse alongamento da Covid significa que, mesmo que a abertura já esteja em curso da economia, uma retomada mais firme da economia não vai acontecer agora, porque as pessoas ainda estão com temor, existe provavelmente uma retração ainda bem significativa de gastos dos consumidores, por exemplo. E a questão toda que se coloca com o alongamento da Covid, acho que é o ponto de partida para a gente analisar a viabilidade desse cenário otimista do mercado financeiro, do qual eu tenho uma profunda desconfiança, vou dar um nível pessoal. Mas um ponto de partida para analisar isso é exatamente a extensão da Covid e a sua herança econômica. Hoje a gente tem uma discussão central sobre a herança fiscal, se ela vai ser manejável no futuro, que apoio o Congresso dará para a retomada de uma austeridade fiscal, é uma grande incógnita. A Margarida comentou a live do Mansueto, otimista, mas é óbvio que é uma grande incógnita o comportamento do Congresso em relação à questão fiscal pós-Covid. A tragédia humana da Covid, misturada com os impactos econômicos muito negativos que estão em curso e ainda vão se intensificar em vários aspectos. Por exemplo, quebradeira de pequenas e médias empresas, é um grande temor hoje. E o governo está tomando novas medidas na área do crédito para ver se finalmente consegue chegar mais efetivamente, o crédito consiga chegar mais efetivamente às pequenas e médias. A realidade de hoje é uma realidade de recuperações judiciais crescendo, muito temor de que várias pequenas e médias empresas tenham que ir à falência mesmo, que a recuperação judicial seja insuficiente, não seja possível, na verdade, que o passo seguinte à falência, o que obviamente complicaria a retomada nesse cenário. Então, o alongamento da Covid tem heranças econômicas do lado fiscal, do lado da situação financeira das pequenas e médias empresas, do lado do desemprego, da situação das famílias, financeira das famílias.
muito complicadas de manejar. E não me é nada claro que vai ser possível retomar lá na frente, nesse contexto, um país tão fragilizado, tão machucado pela crise, tanto do ponto de vista da saúde, do número imenso de mortes que ainda vai ocorrer, e da situação da economia, não me parece nada claro que esse cenário que o mercado financeiro precifica, né, que é o da retomada da agenda econômica pré-Covid, tem uma viabilidade, não diria que ele é impossível, mas a viabilidade não me parece que ele é o mais provável. Aí deixa eu pegar esse último ponto teu aí, só para concluir aqui com uma observação. Nós aqui do nosso grupo nós temos sido muito radicalmente a favor do isolamento social, né, de medidas radicais neste sentido. Ele não foi totalmente radical no Brasil, foi adotado, mais ou menos, sem tanta radicalidade. E o fato é que a gente está tendo esse alongamento da curva, e a partir de um certo momento, a gente tem o seguinte dilema, é que quanto mais tempo a gente leva para reabrir a economia, mais empresas se inviabilizam, morrem, etc., e se cria aquele fenômeno que a gente chama de histerese, né? Quer dizer, quando você vê que tem um choque e a economia não volta mais. Porque se as empresas morrem, você não volta mais, a economia não vai custar muito mais para voltar. Então, o preço que se vai cobrar é enorme. Então, isso aí é um dilema muito grande com o qual certamente estão se enfrentando todos os governantes em relação ao qual a gente tem que pensar e comparar com uma outra situação que a gente ainda desconhece, que é o que significa você reabrir e depois haver uma recidiva. Provavelmente, vários países estão fazendo isso, provavelmente a gente vai ver o que vai acontecer e isso aí vai facilitar as decisões no futuro. Gente, eu acho que por hoje ficamos por aqui e até a próxima terça-feira com um novo podcast do grupo. Abraço a todos.